Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado, nós estudamos sobre o livro de Números, a introdução ao livro de Números, e ficou para hoje nós vermos Cristo em Números. Como podemos encontrar Cristo em Números? Primeiro, eu gostaria de estar falando algumas coisas aqui acerca desse livro de Números. Então, em Números a gente vê algumas coisas acontecendo, como por exemplo, Moisés foi impedido de adentrar a terra prometida, Canaã, que seria mais para frente Israel, porque Deus falou com Moisés para que Moisés ele falasse com a rocha, para a rocha da água. Porém, Moisés, o que ele faz? Moisés ele está com tanta ira daquele povo, Moisés está tão furioso com aquele povo que ele vai com seu cajado e atinge a rocha, fere a rocha, e a rocha deu até água. Mas porém isso desagradou a Deus, porque Deus mandou ele falar. Por esse motivo Moisés não adentrou ali a terra prometida. Arão também morreu antes, não a entrou. Aquela primeira geração, nenhum deles passou ali para a terra prometida, porque foram muito desobedientes ao Senhor, não andaram conforme a vontade do Senhor, né? E nós vemos que até hoje, se nós andarmos contrário à vontade de Deus, nós vamos sofrer com as consequências dos nossos erros, das nossas falhas. Por isso é necessário que nós tenhamos uma vida justa diante de Deus. Por isso é necessário que a gente observe a palavra e vamos andar segundo a vontade de Deus. Se Deus mandou fazer tal coisa, é tal coisa que nós devemos fazer. Não devemos dar um jeitinho brasileiro, não devemos fazer da nossa forma. Eu acho melhor assim, então vou ajudar a Deus. Nós vimos o que aconteceu quando Sara tentou ajudar Deus ali, tentando oferecer a sua serva para que ela desse à luz a um filho a Abraão e assim desse a descendência que Deus pediu para Abraão. E isso não agradou a Deus, porque Deus falou que ia dar um filho a ela. Então tentaram agradar a Deus, tentaram ajudar a Deus e acabaram atrapalhando porque tiveram consequências com aquele menino ali. E aqui também na história, Moisés ele queria agir da forma dele, agiu por impulso, agiu por ira. O ser humano é assim mesmo, nós temos falha e erro. Ainda bem, irmãos, que Deus ele é misericordioso. Ainda bem que Deus é bondoso e tem misericórdia de nós, porque senão já teríamos consumido. Nós vimos também a vara de Arão floresce. Balaão ele vai para amaldiçoar o povo, porque o rei estava oferecendo para ele algumas coisas e os olhos dele estavam voltados para a riqueza. E ali Balaão vai com a jumenta, aparece o anjo 3 vezes para a jumenta para, ele espanca aquela jumenta, bate nela, e ela, no finalzinho, Deus dá condições para que ela falasse, e ela falou para ele: tantos anos que eu venho te servindo, nunca fiz nada contra você, sempre te ajudei e você está me agredindo, não está vendo que tem um anjo ali atrapalhando a passagem? Ou seja, em Números também nos mostra que muitas pessoas, mesmo que servindo a Deus, caem nos laços, né? Cai nos laços aí do inimigo, cai nos laços aí das riquezas, cai nos laços das coisas. E Deus muitas vezes usa algum meio para que essas pessoas ela caem em si, para que ela entenda que o propósito de Deus não é isso que ela está desejando. Assim Deus usa aquela jumenta para mostrar para Balaão, para ele cair em si. E mesmo assim ele vai, Deus troca as palavras dele, em vez dele amaldiçoar o povo, ele faz abençoar. Ou seja, Deus está no controle. Tem muitas riquezas no livro de Números, que os irmãos possam estar dando uma estudada aí, é muito grande e a gente só está dando uma palhinha. Mais para frente, quando a gente terminar esse discipulado todo, a gente volta nessas questões, nesses assuntos, faz um estudo específico. Enquanto a gente vai fazer só um resumo. E como encontrar Cristo em Números? Números apresenta um retrato histórico que aponta para Cristo, de 5 modos principais. Em primeiro lugar, em termos gerais, à medida que o livro descreve Israel se preparando, fracassando e se preparando novamente para a Guerra Santa em Canaã, os leitores cristãos, por meio da qual Cristo conquistará os novos céus e a nova terra, Cristo começou a última batalha contra os inimigos de Deus quando morreu e ressuscitou dentre os mortos, Colossenses 2,15,
Hebreus 2, versículo 14 e 15. Essa guerra tem continuidade por meio da pregação do Evangelho pela igreja de hoje. Atos 15, versículo 15 a 17, Efésios 6, versículo 10 a 18. Por fim, quando Cristo voltar, a batalha pelo mundo será concluída. Apocalipse 19, versículo 11 a 21 e capítulo 21, do 1 ao 5. Em segundo lugar, o livro volta o seu foco repetidamente para a fidelidade do povo de Deus, lembrando aos cristãos não apenas da salvação que se dá por meio da obediência perfeita de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, mas também do seu chamado para que seus seguidores busquem a santidade, Hebreus 12, versículo 14. Em terceiro lugar, Cristo também é revelado em alguns tipos específicos, em números. A obra de Cristo, por exemplo, é prefigurada pela tipologia da novilha vermelha, capítulo 19, está em Hebreus 9:13 também, pela água que jorrou da rocha, capítulo 20, versículo 11 de Números, e 1 Coríntios 10, versículo 4, e pela serpente erguida, que da morte trouxe vida, capítulo 21, versículo 4 a 9, e João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Em quarto lugar, a profecia específica sobre as conquistas de Davi, que derrotaria os inimigos de Israel, capítulo 24, versículo 15 a 19, prefigura Cristo, que como grande filho de Deus, um dia será reconhecido como o maior rei de todos. Por fim, a centralidade do tabernáculo também prefigura Cristo. Em sua primeira vinda, Jesus veio habitar, literalmente tabernacular, no meio da humanidade, João 1, versículo 14. E por meio da sua morte e ressurreição, abriu o caminho para que todo aquele que crê entre na presença de Deus, Marcos 15, 38, Hebreus 6, 19, Hebreus 10, 20. O apóstolo Paulo ensinou que a igreja é o templo de Deus e que o mesmo pode ser dito de cada cristão, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19 e 20, Efésios 2, 19 a 22. Na segunda vinda, a habitação de Deus com a humanidade será plena e os cristãos não precisarão mais de um templo para Deus, pois o Cordeiro será o seu templo. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 ao 22. Então nós vemos aqui números também prefigurando a Cristo, quando o povo está agora em marcha, se preparando para entrar a Canaã. O que vai acontecer ali? Vai acontecer que Moisés ele vai dar ordens. No estudo que vem nós vamos ver Deuteronômio, que significa repetições das leis. Moisés vai repetir as leis para a segunda geração que agora vai adentrar ali a terra prometida. E essas ordens têm que ser cumpridas. Deus vai determinar como deve ser o procedimento. Então eles vão rumo à nova terra, a Canaã, aquela que mana leite e mel, prometida para Abraão, Isaque e Jacó. E isso prefigura Cristo, porque Cristo, quando ele vem, ele nos leva também à nova morada, que significa a nova Jerusalém que desce do céu. Cristo é a ponte. Cristo é aquele que está nos conduzindo já hoje, em triunfo, para a nova terra celestial, a nova pátria celestial, a nova Jerusalém. E isso nos traz esse conforto. Quando lá fala do tabernáculo lá atrás, que o povo armava a tenda, que o povo ali se reunia, que o sacerdote ia sacrificava a Deus, que eles preparavam o culto, Cristo é o nosso tabernáculo. Cristo veio habitar entre nós. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículos 19 e 20 vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E nós fomos comprados por um alto preço. E nós somos a habitação dele. E no final, quando nós adentrarmos a terra prometida, que é a Nova Jerusalém, nós não precisaremos mais desse tabernáculo. Nós não precisaremos mais cultuar a Deus de forma humana, mas o adoraremos em um corpo celestial, um corpo puro, um corpo no qual não há pecado, um corpo no qual não há algo que desagrada a Deus, mas seremos como Ele é. Então nós vemos Cristo em números de várias formas, como a serpente foi levantada lá no deserto, porque aquele povo foi
picado por serpentes, ficaram doentes, levantaram uma serpente de bronze. Ao olhar para a serpente, ele foi curado. Quando nós vimos Cristo naquela cruz, quando aquelas pessoas olharam para Cristo, eles foram sarados pelas suas pisaduras, pelo seu sangue derramado, fomos curados. Nós vemos que Deus está conduzindo o povo rumo ao lar celestial. A peregrinação do povo de Israel está chegando ao fim no deserto. E agora eles têm para frente a entrada, a chegada da nova terra. Tudo que passou para trás vai servir de exemplo. Olha para trás e veja o que errou e lá na frente conserta. Mude. Faça com que Deus se agrade daquilo que você vai fazer daqui para frente. O passado já era, não volta mais, mas podemos aprender, porque várias vezes na Bíblia Deus vai falar com o povo. Lembra dos vossos pais, lembra do que aconteceu lá atrás. Veja como andaram segundo a minha presença e veja como não andaram segundo a minha presença. Lá na frente vocês vão ter bênção e maldição. Qual que vocês vão querer andar? Segundo a minha vontade colherão bênção, segundo a vontade de vocês colherão maldição. E é isso que nós temos para hoje. Hoje Deus dá ali os dois caminhos para que nós venhamos seguir, a porta estreita e a porta larga. Nós precisamos entrar pela porta estreita, pois espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Porém, a porta estreita é aquela porta no qual nos levará a Cristo. Tudo é um pouco difícil. Nós temos que abrir mão de certas coisas, mas nós estamos caminhando nessa estrada, e essa estrada é Cristo, e Ele nos levará ao Pai, e sem Ele não chegaremos ao Pai. Por isso, para a salvação, nós não podemos resolver a situação. Mas para nós escolhermos o certo e o errado, aí depende de nós. É algo nosso. Precisamos nos santificar, buscar a Deus e fazer a vontade dEle. E encontrar Jesus em tudo. Sempre vai ser, no meu discipulado, sempre vai ser essa palavra, é a palavra-chave. Em tudo, encontre Jesus. Ainda que você não está vendo Jesus numa situação, você vai ter que olhar e ver Jesus nele. Naquela situação. Jesus faria isso? Jesus, ele gostaria que eu fizesse isso? Aqui em Números, onde está falando de Jesus, não tem falando de Jesus, mas em Jesus eu encontro, em Números eu encontro Jesus, por quê? Porque está prefigurando o que ele fez lá no futuro, depois que ele veio. E hoje eu encontro Jesus em tudo, porque tudo que eu for fazer tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Se não for assim, com certeza nós vamos desagradar a Deus. Então, o próximo estudo nós vamos dar entrada até o livro agora de Deuteronômio. Deuteronômio, repetição das leis. Moisés vai falar de novo com aquela geração, vai preparar aquela geração para adentrar a terra prometida. E nós vamos também encontrar Jesus ali. Nós vamos encontrar Jesus ali também em Deuteronômio. Em todos os livros nós vamos encontrar Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você continue estudando a palavra, medita. Não dá para a gente dar uma centralizada, é muita coisa, mas um resumo eu creio que ficaria bom. E assim você possa estar fazendo seus estudos na sua casa, lendo ponto por ponto, encontrando ali as palavras. Tendo dificuldade, pergunta a alguém próximo, ou escreve aí, manda pra gente. De alguma forma aí você possa estar desenvolvendo e que Deus possa estar te ajudando com o Espírito Santo a que você aprenda mais e mais da palavra. Até o próximo estudo, se Deus permitir, graça e paz.